寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Camboja e Taiwan, Taiwan ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição os últimos vídeos relacionados aí ao reino de Tungning. Beleza? Né? Principalmente sobre essas batalhas aí de Penhui e o cerco de Nova Zelândia. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. Bem, depois do reino de Tungning, né, eles basicamente solarem mais uma vez os holandeses, né, e pelo fato também, né, deles serem leais à dinastia Ming, eles tinham um outro inimigo aí que estava de olho, que era quem? Exatamente, a dinastia Qing, né, que já estava de olho ali faz um tempo, porém eles ainda não tinham se metido com o reino de Tungning, porque eles achavam que dava ali para, né, ter boas relações. Porém, como o reino de Tungning era extremamente leal à dinastia Ming, eles nunca que iriam, né, se dar muito bem. Eles até tinham relações comerciais, porém, né, aqui que começamos o vídeo. Em 1678, né, o imperador da dinastia Qing, o Kangxi, ele acaba nomeando, né, Yao Qingsheng, né, como vice-rei aí de Fujian. E esse Yao, ele basicamente, né, ele fala pro imperador Kangxi que a melhor coisa a se fazer é travar o mar, né, fechar o mar, e não negociar mais com o reino de Tungning, porque eles estavam querendo acabar com a economia de Tungning, né, porque depois eles estavam com planos. E nesse meio tempo, né, eles foram conversando, né, sobre uma possível invasão, né, só que até então era algo que só estava no papel, eles não estavam pensando em realmente invadir. Porém, né, tempo vai, tempo vem, eles acabam conhecendo um almirante chamado Xilang. E esse almirante aí tinha um bom currículo e um bom histórico aí de combates. Então, né, eles foram treinando, foram conversando, e o Xilang, né, falou que beleza, ele toparia ir invadir Tungning caso necessário. E até que em 1683, né, a dinastia Qing acabou encerrando as relações formais aí com o reino de Tungning. E nesse mesmo período, né, não se sabe a data com exatidão, o Xilang ele foi lá e beleza, ele reuniu 21 mil soldados, né, 240 navios de guerra e foi para cima aí de Penhui. Só que ele não contava que Liu Gaoshan ele era um outro almirante extremamente bom. E ele conseguiu interceptar ali a frota ali do Xilang. E não só isso, né, mas para a sorte de Liu e para o azar de Xi, deu um tufão, né, e afundou grande parte aí da embarcação do Xi. E com isso, ele acaba retornando à China, né, o Xi, e, né, falando que precisa mudar a estratégia, precisa de novos investimentos. E já o Liu, ele também vai se preparando, né, reunindo aí toda a marinha aí do reino de Tungning e também reunindo aí 30 mil soldados para defender a capital aí do reino, que fica literalmente na costa de Taiwan, na área sul. Então, né, o Xi, ele foi falando com Kangxi, né, Kangxi, nossa, meu Deus. E com isso, ele basicamente falou, olha, é o seguinte, eu vou precisar de mais armamento, vou precisar de melhorias nos navios, vou precisar de mais pessoas. Então o Kangxi ele deu um grande armamento, deu um grande orçamento, né, para o Xilang gastar. E então ele basicamente, né, começou a comprar estoques e estoques aí de munição dos holandeses, começou a posicionar novos canhões em novos locais aí dos navios. E beleza, no dia 8 de julho de 1683,
o Xinlang ele zarpa da China e vai em direção a Penghui. O primeiro combate acaba acontecendo no dia 10, né? Quando o Xi e o Liu eles acabam se encontrando, né? Justamente, e daí, ok, né? O combate acaba acontecendo. E, né, a estratégia que o Xi estava falando, né, com o imperador era o seguinte: um pouco lá da frota dele ia enfrentar o grosso da marinha, enquanto outra parte da frota do Xi, né, ia ali atacar diretamente a ilha principal, né? Eles basicamente iam montar uma distração, né, achando que eles iam com tudo para Penghui, e quando toda a marinha tivesse fora ali da ilha de Taiwan, eles iriam atacar. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Depois de duros combates, já no dia 12 de julho ainda de 1683, né, o Xi ele acaba conseguindo tomar ali 2 ilhas ali de Penghui. E uma das coisas que estava acontecendo também com a marinha do Liu é que eles estavam começando a ficar sem munição. E enquanto isso, né, os navios da dinastia Qing estavam partindo para cima ferozmente, com armamento moderno ali dos holandeses ali até para aquela época. Porém, né, o pessoal do reino de Tungning, eles não iriam se render. Então eles estavam indo para cima, literalmente, dos navios da dinastia Qing, né, sendo canhonados, e o navio de trás, né, aproveitava a brecha e já colidia com o navio da dinastia Qing, justamente para eles acabarem emparelhando os navios, né, acabarem deixando um navio do lado do outro e, né, cada tripulação pular um no navio do outro e sair no soco. E beleza, né? Já a outra parte, né, a que estava indo em direção à ilha principal ali do reino de Tungning, vulgo Taiwan, eles basicamente estavam ali sob fogo pesado, né? Eles estavam ali enfrentando alguns juncos também, e sem contar os canhoneiros ali que estavam em um lugar estrategicamente bem posicionados. Eles estavam canhonando também os navios da dinastia Qing, porém, né, eles estavam começando a carecer de munição, porque eles acertavam pontos interessantes dos navios, mas tinham muitos outros, então meio que tipo a proporção ali estava sendo meio que desigual. Porém, né, os soldados que estavam pegando os barquinhos e tentando fazer um desembarque anfíbio, esses estavam tomando ataques aí dos mosqueteiros, de mosquetão aí ferrado, estava tomando flechada, eles não estavam conseguindo aí basicamente chegar até a praia. Literalmente um dia D aí entre China e Taiwan. Será que vamos ver isso futuramente? Tomara que não. Mas a questão é que os navios eles começaram a mirar ali nos soldados, né, do Liu que estavam na praia, em vez de começar a mirar ali nos canhoneiros. E isso começou a fazer com que os soldados se dissipassem. E lógico, né, que obviamente isso não estava sendo previsto pelo Liu. Eles conseguiram desembarcar aí na ilha de Taiwan e eles atacaram também diretamente a base ali do Liu Guoxuan. E não só isso, né? Eles atacaram, destruíram, tiraram a bandeira do reino de Tungning e hastearam a bandeira aí da dinastia Qing. Só que eles não contaram, a partir desse momento o Liu ele se viu desesperado, então ele literalmente se rendeu. E quando ele se rendeu para o Xi, ele pensou em se autoquitar, né, em tirar a própria vida. Só que o Xi ele impediu, falou: não, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Aí de repente os dois começaram, né, a trocar uma ideia ali sobre os combates, sobre as estratégias. E assim se seguiu, porém, já no dia 16 de julho, ainda de 1683, o imperador, né, do reino de Tungning, o Zheng, ele literalmente acaba se rendendo formalmente à dinastia Qing. Com isso, né, os soldados eles acabam se rendendo também e o Liu e o Zheng vão presos. Só que o Liu ele vai preso por pouco tempo, depois ele volta aí a servir, só que dessa vez na questão aí da dinastia Qing.
Já o Zheng, não se sabe, né, o que aconteceu com ele depois, só que ele não morreu necessariamente nesse mesmo ano. Então, a partir desse momento, a dinastia Qing passa a anexar Taiwan como parte aí da dinastia, como parte da China. E beleza, e qual foi o saldo disso? Vamos lá. De 21 mil soldados de Xi, ele teve uma baixa aí de 5 mil. Ok, proporcional. Porém, dos 30 mil, o Liu teve uma baixa de 12 mil. Então foi um negócio, né, pesado. E sem contar os inúmeros, os inúmeros navios afundados. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa minissérie aí, né, das batalhas aí do reino de Tungning. E espero que você não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueça também, né, de me seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais. Eu vou estar deixando aqui na descrição. E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. Beleza? Enfim, falou e fui!